Boa tarde a todos. Boa tarde. Professor. Nosso último encontro, a gente estava discutindo essa ideia das elipses. A ideia assim um pouco mais profunda, inclusive, né? Falando aqui de alguns elementos mais intrínsecos, né, que estão indiretamente presentes nele. Essa aula de hoje eu já vou falar de uma maneira mais prática, né, não só da elipse, da hipérbole e da parábola, tá? É outro formato de ver essas equações, tá? Outro formato, no caso, para as parábolas, né? Existe uma equivalência do que vocês viram no primeiro ano, por exemplo, e o que vai ser visto agora, tá? Aí, com isso, a gente encerra esse segundo documento, né? E não sei se vocês já viram, eu vi que tem uma mensagem aí que tem 1 milhão, não sei quantas mensagens. Mensagem não, desculpe, atividades, tá? Mas eu coloquei uma até dia 31 de dezembro, que é referente a essa unidade nossa. Então, vamos à ideia prática, tá? Bom, na prática, essas equações funcionam assim. Boa tarde, Felizardo. Eu vou colocar as equações, vou colocar de cada um, né? Então, vamos falar um pouquinho aqui da elipse. A elipse tem esse formato aqui. Peguei aqui 4 pontos que delimitam seus raios, né, na direção de x e na direção de y. Estou escolhendo aleatoriamente, tá? Sei lá, imagine essa elipse aqui. E do jeito que eu desenhei ele aqui, só melhorar aqui. Tá, então aqui eu coloquei o ponto central. Ele tem coordenadas 2 e 2, nesse desenho aqui. Os raios na direção do x, ele varia do 2 para o 4, tá? Ou do 0 para o 2, tanto faz. Ambos vai me dar 2 unidades de raio na direção de x, que a gente chama A, e na direção de y a gente chama de B, que é daqui para cá, né? No caso, a variação do 2 para o 3 ou do 1 para o 2. Ambos variam 1 unidade. Com isso, a nossa elipse, eu vou chamar elipse de Epson, tá? A letra grega é o E, grego, né? Então, só para indicar aqui a nossa elipse, ela vai ter a seguinte equação. Eu vou escrever aqui o geral, tá?
e a gente vai comparar e fazer as substituições devidas. Essa aqui é a geral. E nessa geral aqui, o centro é x do centro, y do centro, e os raios são A e B, respectivamente nas suas direções. A é na direção do x, B é na direção do y. O meu interesse é, nessa parte aqui das cônicas, nada mais é do que, dado uma das cônicas, determinar a sua equação, ou, dado uma equação, determinar a cônica, né? No caso, determinar ele aqui no plano cartesiano. Bom, aqui é só substituir, né? Se a gente observar bem, eu já tenho o ponto central, né, os valores do ponto central, e já tenho os valores aqui dos raios respectivos. Então, com isso, eu já posso, né, determinar a equação da elipse. Eu vou chamar epsilon 1, tá? Aqui epsilon é geral, né? Então, vamos colocar aqui a equação de epsilon 1. Bom, então aqui vai ser x menos o x do centro. Aí a gente olha aqui no ponto central, o x do centro é 2. Sobre o raio ao quadrado, né? Na direção do x, o raio é 2, mas aqui a gente quer ao quadrado. Então, eu vou botar 2 ao quadrado. Y menos o y do centro. A gente olha aqui no ponto central, o y é o 2. E o b ao quadrado fica 1 ao quadrado. Pronto, então aqui é só arrumar, tá? Não tem muito mais o que fazer. Então fica x menos 2 ao quadrado sobre 4. Y menos 2 ao quadrado sobre 1. Qualquer coisa dividido por 1 é ela mesma, então ou vocês colocam 1, ou vocês deixam, né, sem nada aqui embaixo. Está aí a equação do epsilon 1, tá? Essa é a ideia. Professor, Fala aí. os números eles dão na questão ou a gente tem que saber? Na verdade, quando eu coloco ele aqui no gráfico, você só tem que observar pelos pontos dados quem é quem. Então, nesse caso aqui, o ponto central ele é dado aqui, que é 2 e 2, né? Só fiz a marcação. E os raios são as distâncias, né? No caso do 2 para o 4 são 2 unidades. E do 1 para o 2, né? Que é o raio na direção de y, que é o b, é uma unidade só, né? Daqui para cá é uma unidade. Então, é assim que vocês vão identificar, tá? Quanto vale cada um. Eu não vou colocar assim, já discriminado quem é cada um, né? Vocês que vão ter que identificar no gráfico. E depois substitui. Aí acabou. O trabalho aqui nessa parte é só esse. Tranquilo? Ah, Deu para tá bom. entender? Tá. E tem a contrapartida, né? A contrapartida é eu, eu dar aqui uma equação e a gente determinar graficamente um dos três, né? Uma das três cônicas, mas a gente está falando de elipse, né? Então eu vou passar nesse caso. Então eu vou chamar aqui de epsilon 2 e eu vou colocar assim, ó.
Ok. Então, baseado nessa equaçãozinha aqui que a gente já está começando a se familiarizar com ela, aí eu pergunto, quem são as coordenadas do ponto central e vou pedir inicialmente os raios ao quadrado, tá? Não vou nem pedir os raios nas suas respectivas direções. Então, diga aí para mim, quanto vale cada coisinha dessa aqui, ó? O ponto central vale 2. 2 e 2. É isso? É o desse, né? Isso. Eu tô querendo desse aqui, ó. Seria 1 e 5, professor? É menos 1 e 5. Isso. Vamos observar o que que acontece aqui, ó. Aqui o ponto central está 2, 2, ambos positivos, né? Na equação ficou ambos negativos, ou seja, a equação troca o sinal. Então, acho que foi o Anthony que falou, por último, e ele falou que fica menos 1, né? De fato, é menos 1 e aqui 5 positivo, né? Tem a troca de sinais. Tá, e os raios? Ao quadrado, no caso, né? Seria o 16 e 9. Isso. Aqui é simples, né? O que está embaixo dos termos de x é o a. No caso aqui, ele já está ao quadrado. E o que está debaixo do y é o raio na direção do y, né? Que é o b. E aqui ele já está ao quadrado, que é 9. Porém, nosso interesse é saber o a e b, né? Não é saber a ao quadrado e b ao quadrado. Porque na hora de fazer aqui plotar aqui no gráfico, né? A gente precisa dos valores sem ser ao quadrado. Então, aqui, a raiz de 16 é só extrair a raiz, né? A raiz de 16 é 4 e a raiz do 9 é 3. Então, esses são os seus respectivos raios. Aí, na hora de desenhar, né, é só primeiro fazer a marcação do ponto central. Então, vou marcar ele aqui. E ele é menos 1 para x e 5 para y, né? Então, vou fazer isso. Professor, Fala. então os números vão na equação que você fez, vão ser, por exemplo, numa equação, aí eu vou ver tudo que tá em x e em y, aí eu vejo o centro, é? O que os elementos que subtraem o x e y, né, ou somam, eles que vão determinar o centro. E os que estão aqui no denominador vão determinar os raios. Ah, tá. E vai ser sempre assim, tá? É o padrão dessas equações aqui. Tá, então fiz a marcação aqui, menos 1 para x, né, e 5 para y. Com isso, está aqui o ponto central. E agora eu vou fazer a marcação dos raios. Então, o raio na direção de x são 4 unidades. Eu vou marcar 4 unidades tanto para a direita como para a esquerda, né? Já que é na direção aqui do x. Então, vamos fazer a marcação desse ponto aqui. Ele vai distar 4 unidades, né? Então, ele vem até aqui, a nossa elipse, e ele vem até aqui.
bem aqui no limite mesmo isso mesmo. E agora, na direção do Y, são 3 unidades, ou seja, 3 unidades para cima, né? E 3 unidades para baixo. Então, deixa eu marcar, né, esses pontos aqui. Então, esses 4 pontos aqui eu tenho o ponto central, e a partir dessas duas distâncias aqui, eu determinei aqui na direção de X e Y. Aí é só contornar aqui, né, mais ou menos sei lá, mais ou menos, né? É mais ou menos isso aí. Professor, as questões que o senhor passou é a 6, a 7 e a 8. É com relação a isso aí que o senhor está fazendo agora? É, Ok. tá aí a nossa elipse, tá? Agora, eu acho que eu não passei nenhuma dessas que eu vou falar agora, mas pode ser que seja dado, ao invés dos raios, um dos focos. Então, deixa eu passar aqui um exemplo para vocês visualizarem isso. É importante que eu fale disso porque nas hipérboles é permanente a gente fazer isso que eu vou mostrar agora. Então, sei lá, imagine que eu tenho a elipse ao invés dela deitada, né? Suponha que eu tenha ela assim. Suponha que ele deu esses pontos aqui. Então, aqui, sei lá, esse aqui seria o primeiro foco, esse aqui seria o segundo foco. Tá, então aqui ele deu um raio na direção do X e ele deu a distância do centro até o foco. Né? Então aqui, deixa eu só colocar, essa distância aqui é de uma unidade, né? Do 0 até o menos 1 é uma unidade, do menos 1 até o menos 2 também é uma unidade, né? Então significa que o raio na direção do X vale 1, né? Que é essa distânciazinha aqui. A distância do centro ao foco está sendo 2 unidades, né? Que é do 1 até o 3. Aqui do 1 ao 2 eu tenho 1, do 2 ao 3 eu tenho 2 unidades. Então, a gente trabalha com A e B, mas a distância do centro ao foco é C, que é essa distância aqui, ó. A gente chama de C. Tá? Aí já vai entrar numa coisa que a gente falou. Não sei se vocês não precisam memorizar assim tudo que eu falei na aula anterior, né? Mas isso aqui foi uma das coisas que eu falei, né? Que aqui a gente pode formar aqui um triângulo, retângulo, inclusive, né? Então aqui é C, aqui no caso é A, consequentemente aqui vai ser B, que é justamente o cara que está faltando. E esse C aqui vale 2 unidades. O centro dá para determinar aqui, né? No caso é menos 1 para o X, né? Aqui, essa coordenada aqui dá. E uma unidade aqui para o Y. Lembrando que para extrair do gráfico, né, não troca de sinal. Troca de sinal quando vai substituir na equação ou vice-versa.
Quando na equação eu vou determinar o ponto, eu troco de sinal. Quando eu tenho o ponto e jogo na equação, ela muda de sinal, muda o sinal. Bom, então o detalhe desse exemplo, né, esse aqui é o terceiro exemplo dessa aula de hoje. O detalhe desse exemplo é que aqui eu tenho um triângulo retângulo, tenho um único raio e está faltando o outro, né? No caso, essa distância aqui é a mesma que essa, né? A gente viu uma ideia semelhante a isso na aula anterior. Então, para achar esse carinha aqui, eu só vou precisar aplicar o teorema de Pitágoras. Então, aqui o teorema de Pitágoras vai ficar b ao quadrado, né? Que é o maior lado, é b. Isso aqui vai ser igual à soma dos outros dois ao quadrado. Bom, o A e o C eu tenho, né? O A e o C eu tenho. O B é que está faltando. Então, vai ficar assim, ó. B ao quadrado vai ser 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, né? Então, isso aqui dá 5. Eu já tenho o valor do b ao quadrado. B ao quadrado é 5. Aqui eu não preciso nem extrair a raiz. E com isso a gente já pode determinar aqui a equação da minha elipse, né? Então essa minha elipse aqui eu vou chamar ε3, vai ser x menos x do centro, né? Aí o ponto central é esse carinha aqui, e a coordenada x dele é menos 1, então vamos colocar aqui x menos 1 menos 1 ao quadrado, sobre o a ao quadrado, né? O a no caso é 1, então fica 1 ao quadrado, mais y menos o y do centro, y do centro vale 1, então vai ficar y menos 1 ao quadrado, sobre b ao quadrado, que eu já sei que vale 5, igual a 1. Está aí a nossa equação, tá? Ou seja, não é necessário dar... Professor, não é necessário colocar 5 ao quadrado, não, né? Não, porque na equação esse cara de baixo, ambos são ao quadrado, né? Aqui já está ao quadrado, ó, b ao quadrado. Então, simplesmente eu substituo o valor. Aí acabou. Só organizando aqui. Menos com menos aqui é mais. Então vai ficar x mais 1 sobre 1. Aí é opcional, né? Botar 1 aqui embaixo ou não. Mais y menos 1 ao quadrado sobre 5 igual a 1. E está aí a nossa equação, no caso dessa elipse. Professor, se não precisa colocar elevado a 2 ou ao quadrado, então por que que esse um aí embaixo tá com um 2? Porque aqui na verdade, eu sei o valor do raio, porém na fórmula ele aparece ao quadrado. Então eu botei ao quadrado só para ficar desse jeitão aqui, ó. Ah, A gente entendi. sabe que o A é 1. O B ao quadrado, eu não precisei botar o 2, né? O expoente, porque aqui já está dado quanto ele vale, né? Ele vale 5, então substitui direto. Aí daqui para cá eu só fiz arrumar, né? Aqui é só a substituição grotesca, né? Inclusive ficou aqui o menos com menos, ó. E aqui eu fiz as trocas, né, de sinais. E ficou assim. Tá. Agora vamos à ideia das... Professor, uma pergunta. Pode fazer. Um exemplo. A, B e C, né? Aí sempre eu vou ter que, tipo, achar ou os três ter como já, já veio uma vez. Você só precisa encontrar
Porque nessas equações a gente só precisa do A e B. Sendo que às vezes ele não dá o A e B, né? Esse exemplo aqui eu dei o A e a distância do centro ao foco, né? Que a gente chama de C. Então esse C aqui não é raio, mas eu preciso do raio. Então aqui eu preciso encontrar. Nos anteriores não preciso, ele não dava a distância focal, né? Ele já, aqui eu já tenho direto os dois raios, e aqui no gráfico ele também não dá distância para o foco, ele dá logo. Aqui a gente tem como determinar os raios diretamente, né? Então, quando a gente consegue isso, né, a gente não precisa encontrar nada. Professor, Pode vai ter falar. alguma questão pra gente achar o B? Isso eu não lembro. Eu acho que eu não coloquei. Se eu não me engano, eu não coloquei, mas normalmente eu explico esse caso porque nas hipérboles é necessário encontrar isso. Agora eu não lembro se, deixa eu só ver aqui, se eu coloquei questões de, de cônicas. Não tem. Isso que eu estou falando aqui, eu não coloquei questões, tá? Tá, então, depois eu coloco outra atividade só dessa, né? Aí eu boto poucas questões, no máximo 3 questões. Tá? Dessa parte aqui que eu estou falando, não tem nessa última atividade. Essa última atividade tem até essa parte aqui das circunferências. Mas aí eu faço outra para vocês, tá? Tranquilo até o momento? Sim, claro que sim. Tudo bem. Eu acho que eu não coloquei com receio de não conseguir concluir. Mas aí, mesmo se eu não conseguir concluir, eu gravo um vídeo extra, né? Tem uma parte que vocês tiveram a aula, foi com vocês, acho que foi segunda-feira, né? Segunda-feira a gente teve aula e não teve a gravação da aula. Ainda estou devendo essa gravação para vocês. Então, sei lá, se eu não conseguir concluir hoje, né? Que a gente tem ainda uns 10 minutinhos, aí eu também gravo o resto. Aí eu já passo a atividade atrelada. Tá, então vamos aqui à ideia das hipérboles. Bom, eu não vou fazer aquela construção que eu fiz para as elipses. É a mesma ideia, mas eu acho que não é necessário. Eu acho que basta você exibir a ideia de um deles e os demais seguem o curso, né? Então, essa ideia que eu falei dos raios vai ser extremamente importante aqui nas hipérboles, pelo seguinte, eu vou colocar aqui já os dois gráficos possíveis, as hipérboles, eu tenho duas opções para elas, pode ser que elas tenham as aberturas uma de costa para a outra, elas na vertical, ou a abertura na horizontal. Então, as hipérboles é essa espécie
Parece parábolas uma de costa para outra, né? No caso, o gerador dessas curvas é esse corte aqui, ó, né? Fica aqui uma parábola de costa para outra. Tá, aí as suas equações são as seguintes. Observe que aqui a gente vai precisar usar aquela equaçãozinha lá, o Teorema de Pitágoras, aqui a gente vai ter que usar o tempo inteiro. A razão disso é o seguinte, aqui é o x do centro, essa coordenada aqui é o y do centro, e eu tenho aqui um raio na direção do x, que é A, e o raio na direção do y, nesse caso aqui, ele é imaginário. Ó. Ele existe, mas ele não aparece, porque a figura é aberta. Ela não é fechada. Então, aqui nesse caso, obrigatoriamente, todas as vezes que a gente for encontrar a sua equação, né, dado o seu gráfico, a gente precisa usar o Teorema de Pitágoras, né? Aqui vai aparecer aqui um certo C, que é o que vai me dar essa informação, tá? Aqui também tem focos, né? Esse é o segundo foco, o primeiro foco está desse lado, e essa distância aqui também é o C, tá? Coincide aqui com esse C aqui, essa distância aqui. Então, nesse caso aqui, a gente tem que C ao quadrado é igual ao quadrado mais B ao quadrado, e a equação da minha hipérbole, ela fica assim. Estou chamando de eta, tá? A hipérbole, que essa letra parece um N com a perna puxada. Então, é x menos x do centro. Sobre A ao quadrado. Então, aqui que aparece a novidade em relação às elipses, né? É o sinal de menos. Então, uma elipse não, tudo é positivo, né? Na hipérbole vai ter um sinal negativo, né? No caso, se o menos for para o y, ele é aberto na direção de y. Nesse caso aqui, o sinal vai ser em x, né? Porque ele aqui é aberto na direção de x. Professor, esse N aí que você fez é o quê? É porque eu estou usando letras gregas para representar as cônicas, né? Aí eu chamei lambda de as circunferências, aí eu chamei epsilon de as elipses, e essa letra aqui é o eta, né? Ele é as hipérboles. Mas é só a nível de representação, tá? Aqui eu não estou chamando as letras mesmo, porque pode ser que você pode chamar esses de E, por exemplo, esse não, as elipses, e as hipérboles você pode chamar de H, se quiser. O problema é aqui na circunferência, né? Que aí você vai chamar de C, aí C a gente já está chamando de ponto central. Ok, então aqui a ideia é semelhante, tá? O raio na direção de x, ele também, aqui ele é imaginário. O raio na direção de y é b, então aqui ele existe, né? A gente consegue encontrar só esse raio. E essa distância aqui é o nosso c, que é a distância do centro até o foco, tá? Vou colocar aqui. Aqui também coincide a mesma equação, né? C ao quadrado igual ao quadrado mais b ao quadrado. E essa seria a nossa equação, no caso da hipérbole. Tá? Deixa eu ver se dá tempo para um exemplo. Dá. Vou fazer só um aqui e fechar esse encontro, tá? Aí fico devendo a gravação. Depois eu vou ver que parte foi que eu parei, né? Eu acho que a parte que eu gravei, quer dizer, que eu não gravei, foi a parte que eu comento
das ideias fundamentais para gerar os pontos da elipse, né? Acho que foi, inclusive, a Ana, né, que falou, professor, não estou entendendo, né? De fato, era muita informação, assim, que eu estava vomitando e não estava tendo nenhuma informação prática. Então, eu vou gravar ela e vou gravar a das parábolas, né, que vai ficar faltando. Muito bem, então, para fechar aqui essa discussão, né, que equivale ao fim do segundo bimestre, né, esse conteúdo aqui é onde terminaria o segundo bimestre. Eu vou só fazer um exemplo rapidão aqui. Então, imagine que eu tenho essa hipérbole aqui. Vou pegar bem simples mesmo. Aí, suponha que aqui é o ponto 1, aqui é o ponto 2, né, que é aqui, a interseção aqui com essa curva, e o foco vem até o 3, suponho. Então, aqui, na direção de x sempre é A. Sim, aqui eu vou botar uma altura aqui, 2. Tá? O A, que é o raio na direção de x, é daqui até aqui, que é 1. Aqui é o segundo foco, né? Então, do centro até o segundo foco é 2 unidades, que é a distância focal é o C. O B eu não sei, né? Ele é um raio imaginário, mas ele existe e é fixo, né? Ele está em função aqui do foco, né? Porque aqui é uma espécie de guarda-chuva, ou guarda-chuva inverso, né? Como assim? Quanto mais eu distancio o meu foco, mais fechada a curva fica, né? Quanto mais eu aproximo meu foco, mais aberta a curva fica. Então, por isso que esse B aqui, ele, de fato, ele é fixo, né? Mas ele visualmente assim não é determinado de cara. E o centro, né? O ponto central, que é o C maiúsculo, né? Tem coordenadas 1 e 2. Bom, então, para determinar a equação da hipérbole, primeiro eu vou ter que aplicar o teorema de Pitágoras aqui, né? Então, eu sei que C ao quadrado vai ser A ao quadrado mais B ao quadrado. Isso aqui vai implicar que o C é, no caso, 2, né? Ao quadrado ele fica 4. O A é 1, ao quadrado também é 1, mais B ao quadrado. Aí esse carinha eu vou tirar desse lado, né? Quando eu mudar de lado, ele vai mudar de sinal. Então, vai ficar 4 menos 1, que dá 3. Isso é o B ao quadrado. Tá, então, já achei a distância ao quadrado, né? Inclusive, não precisa nem mudar. Como ele está aberto aqui na direção de y, então, é essa primeira equação aqui que gera esse tipo de hipérbole. Então, vamos escrever a equação dela, né? Vou chamar aqui de eta1. Então, eta1 vai ser x menos o x do centro, que no caso é 1, ao quadrado, sobre o a ao quadrado, que é 1 também. Vou escrever aqui só para ficar com o formato. Aí aqui fica menos, né? Que ele está aberto na direção do y. Y menos o y do centro, que é 2, sobre b ao quadrado, que é 3, igual a 1. E pronto. Está aí a equação da nossa hipérbole. Nosso tempo estourou, tá? Eu vou aproveitar no vídeo também e gravar uma que dada a equação gerar o seu gráfico, tá? Que é para vocês perceberem, né, que esse C aqui ele é dispensável nesse caso que eu estou falando, que eu vou gravar lá. Deixa eu só arrumar aqui, né? Professor, por que que uma das hipérboles, uma está negativa e outra está positiva? Bom,
essa questão do negativo e positivo é em função da figura ser aberta ou fechada. Então, por exemplo, se a gente observar as elipses ela é uma figura fechada. E se a gente observar, os dois sinais são positivos. Então, sei lá, imagine pegar um caso simples aqui, só para você visualizar essa ideia. Eu vou pegar aqui x ao quadrado mais y ao quadrado sobre 4 igual a 1, tá? Então, só para a gente fazer uma discussão aqui bem rápido, nesse final, né, então, sei lá, essa elipse aqui tem um raio na direção do y, né, então ela é assim. E veja que aqui é tudo positivo, né? Então, por exemplo, se eu pegar essa figura aqui, já não é a mesma que essa, né? Aqui é uma elipse, né? Essa daqui vai ser uma hipérbole. Mas não é a mesma, né? Por mais que sejam idênticos os valores, mas pelo fato de estar o sinal de menos, significa que essa curva aqui ela vai abrir, ó. Então, o sinal de menos Entendi. indica onde está abrindo, né? Se fosse esse caso, deixa eu botar de outra cor aqui, né? Esse eta aqui seria o que está em verde, né? Então, pegue essas aberturas, pegue essas curvas aqui e abra elas, né? Esse sinal de menos está fazendo isso. E vou botar em amarelo aqui. Vou chamar essa de 1 e vou pegar uma segunda aqui. Vou botar o sinal de menos agora em x, né? Aí o que que eu estaria fazendo assim na prática, né? Eu estaria pegando essa elipse aqui e abrindo assim, ó. Então, o sinal de menos, ele indica a abertura, né? Isso aqui seria o eta 1, isso aqui seria o eta 2, e o em branco aqui seria o epsilon. Então, quando o sinal está em x, ele abre na direção de x, né? Você pega isso aqui e abre, né? Você pega essa curva aqui e abre. Bota ela para cima. Nesse caso aqui, a gente abre para os lados, né? Já que ele está aberto aqui em y. E quando é tudo positivo, ela está fechada. Tá? Essa seria, sei lá, uma maneira prática de visualizar os sinais e as diferenças entre elipses e hipérboles. Muito bem. Eu vou só fazer aqui a chamada, né? Bom, é isso. Eu vou passar mais uma atividade, tá? Estou devendo 2 vídeos. Então, se cuidem, tá? Nas festas de fim de ano também, né? Normalmente é um período naturalmente de aglomeração. Professor, o prazo da outra atividade vai ser de quanto dia? Eu vou botar também para o dia 31 de dezembro. É melhor, porque tá quase todo mundo colocando pra hoje o prazo. Aí a pessoa fica doidinha. Não, eu vou deixar mais folgado, né? Já em função das outras. Pois tá, então se cuidem para próximo ano, né? Tá todo mundo aqui. Já tá com apresentou pra saúde. todo mundo aí. Professor, Diga. no caso vai ser 3 atividades. Isso, quem faltou a primeira vai acabar fazendo